Bom dia a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do atleta Matheus Bueno. Bom dia, Matheus. Tudo bem? Anderson Pinheiro, Portal Esporte Multimídia e Raiz FM. Matheus, queria que você falasse sobre sua parceria com o seu xará, o Barbosa. Muita gente, nós comentaristas, repórteres, torcedores, gostam muito, principalmente da qualidade de passe que vocês dão na saída de bola, em lançamento. Então, queria que você falasse um pouquinho da amizade com ele dentro e fora de campo também. Eu e o Matheus, a gente tem uma relação muito boa, tanto dentro de campo como fora do campo. E quando eu comecei a jogar com ele, eu vi que é fácil jogar com um jogador que tem qualidade. E o Matheus é um desses jogadores que tem muita qualidade. Então a gente meio que se completa ali. Em certos momentos ele ataca mais, às vezes eu ataco mais. E a gente consegue ali defender bem, eu e ele. E a gente consegue fazer essa boa saída de bola que a gente tem tido nos últimos jogos. Ô, Matheus, tudo bem? Quando a gente bateu um papo contigo aqui na sua apresentação, a gente falava das suas características, né? E você lembrava que tinha sido 10 na base, né? O Guarani vive um momento em que pode não ter nenhum dos seus meias para o jogo. O Regis e o Isaac estão suspensos e o Bruninho segue no DM, pelo menos até onde a gente saiba. Se for necessário, quem vai fazer essa função é você no próximo jogo. Você se sente apto a isso? Eu sei que a definição é do treinador, mas o Matheus Bueno está preparado para jogar nessa função? Eu acho que, assim, se precisar eu consigo jogar, sim. Como eu já tinha falado antigamente, eu consigo jogar de 10 e tal. Mas nesse momento eu acho que eu estou muito bem ali jogando de primeiro volante e tal, tendo uma saída de bola. E assim, se precisar, se o Humberto perguntar para mim se eu consigo jogar, sim, eu consigo jogar. Tudo bem, Matheus? Antônio Lupe, Rádio CBN. Antes da coletiva, eu estava olhando um pouquinho das suas estatísticas, né, através do Footstat. Você lidera a questão de inversão de bolas, é um dos que mais acerta passe pelo Guarani, mas um dado me chamou a atenção. Não tem nenhuma finalização certa ainda nos jogos que você acabou atuando. É claro que, como você acabou de dizer, você faz aquela função de transição, de sair do campo defensivo para o ataque. Mas essa questão, e a gente sabe que você tem qualidade, de chegar um pouquinho mais no ataque e tentar fazer o seu primeiro gol com a camisa do Guarani, é algo que você também se cobra internamente? Sim, quando eu cheguei aqui, eu conversei com o psicólogo sobre trabalhar com metas, assim, uma das metas que eu coloquei era conseguir fazer mais gols e tal. E assim, que agora eu estou jogando mais de primeiro volante, mais recuado, é mais difícil eu conseguir chegar na frente, mas... E eu me cobro bastante também, porque eu quero fazer gol e aí eu poder ajudar o Guarani. Matheus, quando terminou o primeiro turno, o Guarani estava mais próximo do G4, né? Então os torcedores, principalmente, se apegavam muito que nos últimos 19 jogos, no segundo turno, 10 dos 19 seriam aqui no Brinco de Ouro. Então, quando esse objetivo está mais palpável e já 2 desses 10 jogos não conseguiu o resultado positivo, fica mais difícil jogar em casa? A pressão aumenta, a torcida do Guarani cobra muito. Como é que está essa ideia já desse segundo turno com 2 jogos em casa sem vencer? Cara, é assim, a cobrança ela vai ter tanto em casa como fora. Eu acho que em casa sim está tendo a cobrança porque a gente não conseguiu ainda os resultados positivos, mas eu acredito que a única maneira de a gente mudar isso é continuar trabalhando, e assim a gente vai conseguir nosso objetivo final, que é estar na Série A do ano que vem. Um pouquinho na mesma linha da última pergunta, a campanha do Guarani é muito boa. O Guarani se credencia nesse momento a luta pelo acesso, está a 4 pontos do quarto colocado. Mas das últimas 3 rodadas, em 2 delas nós tivemos a condição de vencer o jogo e entrar no G4, né? E isso acabou não acontecendo. Como é que o elenco lida internamente com isso? Como é que é a conversa de vocês ali interna com essas possibilidades de entrar no G4 e não acontecer? E aí vem uma derrota em casa dolorida para o time do Juventude, que afasta o time matematicamente um pouquinho desse objetivo. Como é que o grupo reage nesses momentos, Matheus? Assim, a gente pensa, todo mundo está com o mesmo pensamento. O nosso pensamento é de G4 e acesso. E isso não é uma dúvida para a gente. A gente sabe que vai ali, bate na trave, não está entrando, alguma coisinha, um lance, às vezes a gente cria, não aproveita da melhor maneira possível, e às vezes os caras vão e fazem um gol tipo, do nada. Mas assim, o nosso pensamento
não só dos jogadores, todos aqui dentro é G4 e acesso, a gente só está pensando nisso. E igual eu falei, a gente não está num momento tão bom porque não vem de vitórias, mas eu acredito que daqui a pouco a bola vai começar, a gente vai começar a fazer os gols e depois que a gente entrar no G4 a gente não vai mais sair. E vocês têm mais um confronto direto, né? Dessa vez contra o Sport, líder da Série B. Juventude já foi um jogo direto, também em casa. O que vocês já estão estudando de adversários, pontos fortes que precisam ser anulados e voltar a vencer jogando diante do torcedor? Os pontos fortes todo mundo já sabe, porque não é à toa que eles são o líder do campeonato. E assim, a gente já está trabalhando e analisando o que a gente tem que fazer para neutralizar eles, porque a gente sabe que é uma equipe muito forte. Mas a gente não vai deixar de abdicar o nosso jogo. A gente vai fazer o que a gente tem feito e tentar concluir da melhor maneira possível as chances que a gente tem para fazer o gol. Está encerrada a entrevista coletiva do atleta Matheus Bueno.